Bom dia a todas e todos, bom dia para você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ou aqueles que estão ligados pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de falar de assunto que mexe com o nosso bolso, porque saiu o IPCA de fevereiro. Inclusive, notícia essa que está no nosso site, notícia em destaque lá na parte de economia do iclnoticias.com.br. Então, vamos falar do que mexe com o nosso bolso, o que deve pressionar a nossa inflação nesse começo de ano. Fatores bem sazonais apareceram nesse comecinho de ano, até já esperados, já mostrados em outros indicadores, como no IGPM ou em outras prévias, como o IPCA 15 propriamente. Então, a gente vai falar sobre esse assunto que está em destaque lá no nosso portal. Além disso, vamos comentar o fechamento de ontem, também notícia em destaque no portal, porque ontem o Ibovespa conseguiu ficar no positivo, foi na contramão da maioria das bolsas e isso teve um motivo e um nome bem específico, que foi Petrobras, em decorrência do comportamento do petróleo e acirramento das tensões lá no Oriente Médio. Além disso, a gente vai falar de outra notícia, que essa fiquei devendo ontem para vocês, que é a notícia do Ibanez. A gente falou ali um pouco sobre as relações do Banco Master, como elas se ligam à REAG e ao Ibanez e seu filho. Hoje a gente vai terminar esse assunto, porque ontem eu passei muito rapidamente e é um assunto que precisa de uma profundidade maior para a gente entender todos esses fios que ligam essas pessoas e essas instituições financeiras. Então a gente vai terminar o assunto hoje, vários assuntos e temas importantes para a gente falar aqui no Mercado Investimentos, então não vou perder tempo, vou passar rapidinho pela agenda. Se der tempo eu falo do fechamento lá no final, porque tem outros assuntos para a gente falar na frente. Vamos lá, passar rapidinho. Hoje a agenda não está extensa, inclusive Brasil está em falta aqui na nossa agenda diária. Vou colocar na tela para vocês acompanharem, porque às 6 da manhã na França saiu o relatório mensal da AIE, que também ali traz dados importantes de petróleo. Às 8 horas na Turquia teve decisão de política monetária e 9 horas aqui no Brasil a estrela do dia foi divulgada, que é justamente a inflação de fevereiro, o IPCA, medido pelo IBGE. Às 9h30 da manhã tem permissões para novas obras e construções de novas moradias iniciadas lá nos Estados Unidos, dado referente a janeiro, que também já foi conhecido. E 9h30, balança comercial, exportações e importações foram divulgadas nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, comecinho de agenda, mas ali com dados que saem todas as semanas, não dados muito relevantes, além do IPCA. Às 9h30 nos Estados Unidos também foram divulgados os dados de auxílio-desemprego da semana até dia 7 de março e os continuados da semana até 28 de fevereiro. Na Argentina hoje, na parte da tarde, também saiu a inflação, sai o índice de preços ao consumidor. Como falei, uma agenda até um pouco mais esvaziada, pula das 9h30 para as 4h, não é uma agenda que traz indicadores muito relevantes e isso deve continuar deixando no mundão o petróleo ainda no centro do radar, ali no meio dos holofotes, e aqui no Brasil a combinação dessa tensão geopolítica com o IPCA deve conduzir o dia. Vamos direto para o Ibanez e depois, se der tempo, eu falo do fechamento de ontem, que não trouxe muita novidade. Então, a gente volta nesse assunto. O PSB aciona a STF contra Ibanez e contra Ibanez no seu envolvimento com o caso Master. O partido cita a operação de 38 milhões envolvendo o escritório do governador e fundo ligado à estrutura investigada no caso do Banco Master. Então a gente vai continuar destrinchando esse assunto, porque realmente ontem a gente não conseguiu terminar
e é um assunto que, como falei, precisa dessa profundidade. Então já vamos colocar na tela aqui o primeiro dado para o pessoal de casa acompanhar. Vamos falar sobre a linha do tempo, né? Porque ontem a gente mostrou ali o comportamento do fundo. Eu vou voltar nesse ponto, mas vamos dar esse passo para trás e vamos começar com a linha do tempo que a gente não mostrou. Então a gente construiu essa linha do tempo e eu vou explicando para vocês cada um desses pontos, porque esses pontos podem ficar às vezes meio soltos, podem trazer um pouco de dúvida. Então vamos entender como esse relacionamento e essas relações foram sendo construídas, como isso foi sendo montado ali ao longo do tempo e os fios foram sendo puxados como uma grande teia, né? Eu sempre falo que o Daniel Vorcaro é a Dona Aranha ou a Dona Lanha e ele foi construindo a sua teia envolvendo diversos atores políticos e outros atores de poder, tentando envolver nessa teia essas pessoas, inclusive para mostrar, né, para ter uma afirmação do seu lugar e do seu poder. E aí começa a envolver essas figuras, e quando você vê, estão todas interligadas ali por essa teia de relações que não é fácil. Então vamos lá. No fim de 2018, Ibanez Rocha se afasta formalmente do escritório de advocacia, pelo menos formalmente, e aqui tudo indica, para assumir o governo do Distrito Federal. Ele que é governador lá do Distrito Federal. Depois disso, seu filho, Caio Carvalho Barros, passa a atuar no escritório e se torna sócio. Então, o filho dele não só atua, como se torna sócio do antigo escritório de advocacia do pai. No dia 29 de maio, já dando um salto aqui para 2024, é firmado o contrato de cessão de um crédito judicial ligado à ação do Sindileges, com valor de referência de 38 milhões. Como o processo ainda não tinha transitado em julgado, tratava-se de uma expectativa de recebimento futuro e não um precatório já expedido e líquido. Vamos parar aqui para explicar um pouco essa questão do precatório ainda não julgado, depois a gente volta lá no dia 3 de junho. O que é um precatório? Era isso que eu estava explicando ontem, mas para quem não estava, eu vou voltar, vou dar esse passinho para trás para girar a catraca e todo mundo ficar na mesma página. Um precatório é um recebimento que você tem oriundo de algum processo, normalmente algum processo ligado à esfera pública. Então você tem um dinheiro a receber, você tem esse dinheiro de um processo que vai ter um recebimento futuro, mas você não sabe quando e nem quanto, porque ao longo do tempo ele vai sendo corrigido. Então você tem um dinheiro a receber e sua maior dúvida é quando você vai receber. O governador, né, que tinha esse escritório, participava desse escritório e aqui tudo indica saiu e deixou o filho no lugar, estava negociando, tinha ali uma ação de um processo que envolvia uma ação judicial do Sindileges, que é um sindicato lá do... Eu tenho até o nome completo aqui, eu vou pegar para vocês. Eu tinha até separado, mas eu vou pegar aqui para vocês o nome completo do Sindileges, só para vocês entenderem. É o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo. Então, ele tinha eu acho que é isso o nome certinho. Sindileges. É isso mesmo. Então, ele tinha esse crédito judicial, então um dinheiro a receber dessa ação do Sindileges. Só que esse dinheiro não se sabia quando ia ser recebido. Ele é um precatório que ainda teria que passar em algumas esferas e ter a sua autorização de pagamento. Enquanto o precatório não tem o seu pagamento autorizado, enquanto ele não está ali expedido e liquidado, esse dinheiro fica meio que voando ali, ninguém sabe quando vai ser pago. Então, muitas pessoas cedem esses direitos de crédito, esses direitos creditórios para outras, às vezes até para próprios escritórios de advocacia. Então, eu, por exemplo, posso ter um dinheiro a receber. Eu não sei se eu vou receber amanhã ou daqui a 10 anos, mas eu preciso do dinheiro hoje. Então, eu negocio, eu faço uma cessão desse direito creditório
eu vou ceder a outra pessoa receber no meu lugar. Eu recebo um dinheiro à vista e essa pessoa vai receber ao longo do tempo. E normalmente eu vendo com deságio. O que é um deságio? Um desconto, já que eu não vou esperar todo o tempo. Eu trago esse dinheiro para o valor presente, dou um desconto para quem quiser comprar, recebo à vista e essa pessoa passa a ter o direito de receber no meu lugar quando for expedido, liquidado e autorizado o pagamento do precatório. Então, o que aconteceu aqui? O governador do Distrito Federal tinha um escritório de advocacia que negociou essa cessão de direitos creditórios de uma ação ali, vamos voltar aqui, negociou esses direitos creditórios com quem? Com a REAG, a gente já vai chegar lá. Só coloca aqui para eu conseguir ler, porque no pequenininho fica difícil. Obrigada, gente. No dia 3 de junho de 2024, os escritórios vendedores assinam a operação. Então, você tem o escritório assinando a operação de venda, de cessão desses direitos creditórios para quem? O fundo comprador. Quem era o fundo comprador, que também assina o contrato lá no dia 5 de junho? A REAG Legal Claims, que depois é como se ele fosse um fundo mãe, e ele tem alguns fundos ali abaixo dele, que também são FDICs, mas esse é como se fosse o fundo que detém realmente os ativos. Ele acaba sendo mãe de outros fundos que aí sim são negociados, o que é conhecido como Pedra Azul. Tá? O fundo que é mais conhecido é o Pedra Azul, mas a mãe do Pedra Azul é o REAG Legal Claims FDIC INP, que é justamente de direitos creditórios não padronizados porque negocia precatórios. No dia 12 de junho de 2024, os vendedores recebem 10,3 milhões, sendo o pagamento dessa cessão de crédito. Desse total, 4 vai para o Ibanez Advocacia e 6 para o Angels Muniz Sociedade Individual aqui. Então, esse dinheiro no contrato está dividido dessa forma. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro ponto, cessão de precatório. Vender precatório tem alguma ilegalidade? Tem algum problema nisso? Não. Se você está só negociando precatório, isso não é uma coisa ilegal, é uma coisa permitida, você pode ceder esses créditos, qualquer pessoa pode fazer isso, a gente pode entrar em outra seara de crítica, que seria, mas normalmente quem compra precatório, principalmente de pessoas físicas, acaba pagando muito pouco e acaba explorando ali toda a urgência que a pessoa tem em receber o dinheiro logo, paga pouco para ela e depois recebe bastante no final. Isso é outra discussão, nem vou entrar nessa toada aqui, porque senão a gente vai fugir da nossa linha do tempo. Então já vamos passar para um pouquinho mais para frente aqui, e depois quando a gente olhar o patrimônio do fundo de novo, vocês vão ver que as pecinhas vão se encaixando também na contabilidade do Legal Claims. Mas vamos lá, em junho de 2024 também, o BRB começa a negociar operações com o Banco Master. É nesse momento que você começa a ter aquelas vendas dos créditos do Master para o BRB, que também são cessões de crédito, então o Master tem uma carteira de crédito, essa carteira de crédito, em tese, seria ali de créditos que ele tem a receber em longo prazo, e ele vende para o BRB na mesma lógica que a gente estava falando agora. Então, ele tem um direito a receber ali dos seus clientes, por exemplo, né, que tomaram crédito no Banco Master, você tem o dinheiro recebido a prazo. Então, se você tem um crédito com o banco, você paga a prazo para o banco. O que o banco faz? Vende esses créditos, vende uma carteira de crédito à vista. Então, o banco comprador paga menos porque ele vai receber o fluxo ao longo do tempo e ainda tem o risco do calote embutido ali. Paga um pouco menos, tem um tal de deságio também, um tal de desconto ali. E o banco que cedeu os créditos, que vendeu a carteira, limpa esse balanço, pode conceder novos créditos e acaba até renovando a carteira, de certa forma, recebe à vista e aumenta o balanço. Só que tem um problema aqui, porque esses créditos nunca tiveram a comprovação feita, eles nunca foram comprovados, eles sequer existiam, então eles estavam vendendo uma carteira de crédito forjada.
por muitos bilhões, ali de 12 a 16 bilhões, para o BRB, que comprou com o dinheiro público. Então, a negociação, esse envolvimento do BRB com o Master começa a aprofundar em 2024 também, que é no mesmo momento que o escritório de advocacia do Ibanez, governador do Distrito Federal e controlador do BRB, está negociando com a REAG os precatórios. Vamos guardar as duas informações aí. Ao longo de 2024, na representação enviada ao STF, a oposição a Ibanez cita o executivo Marcos Ferreira Costa, como apontado como ligado à REAG. Marcos Ferreira Costa é o diretor do fundo REAG Legal Claims. Então, o que acontece aqui? Eu vou até pegar para vocês, porque se vocês jogarem, vocês podem fazer isso na casa de vocês, se vocês jogarem o nome desse fundo, vai aparecer uma série de documentos deles, então, inclusive lá da CVM. Se você entrar nesse fundo, você vai ver quem que é a gestora dele, né? Ou, na verdade, a administradora e a gestora, você consegue achar todas as informações. E os nomes começam a se cruzarem aqui, né? Eu vou até achar o que eu estava vendo, porque esse fundo, né, quando você olha ali o REAG Legal Claims, ele está cancelado, né? Então você não consegue ver mais porque a REAG sofreu essa liquidação também. Então você tem ela está sendo investigada. Então alguns fundos eles estão com a situação não atualizada. Mas eu vou continuar aqui, depois eu pego para vocês. Costa aparece, então aqui, Marcos Ferreira Costa é apontado como ligado à REAG naquele documento, porque ele aparece nos registros da CVM como diretor do fundo que comprou os créditos do escritório ligado ao Ibanez. Então existia uma figura que estava à frente daquele fundo, que é o Marcos Ferreira Costa, ele é diretor do fundo que comprou os precatórios do escritório do filho do Ibanez e que foi do Ibanez. E aí pode pular aqui, ao longo do ano de 2024 e início de 2025, a BRB passa a comprar carteiras de crédito, tá? Então, você tem uma carteira de crédito comprada, né, as carteiras de crédito compradas do Banco Master pelo BRB. Também já cruzando aqui algumas informações em relação aos nomes e às duas instituições, embora o Ibanez e a sua defesa fale que ele não tem nada a ver com a REAG, que não tem nada a ver com o Master, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vamos seguir aqui, eu vou até abrir aqui um outro documento para explicar alguns pontos para vocês. Porque eu tenho uma parte aqui que eu quero ler para vocês. Então, vamos lá. Só um ponto ali para esclarecer, que pode parecer confuso, o fundo REAG Legal Claims é a mãe do Pedra Azul, tá? Não vale falar porque pode gerar dúvida aí. O BRB passa a comprar as carteiras de crédito do Master e em março de 2025 faz uma oferta para comprar parte do Banco Master. Então, depois de passar praticamente um ano injetando dinheiro no Banco Master, o BRB quer comprar o Master, já naquela tentativa de salvar. Comprar já mais caro, porque enfiou dinheiro à vista no banco para inflar o patrimônio e não só isso, comprou carteiras que eram fraudulentas, limpou bem o balanço do Banco Master. No mesmo mês de março de 2025, o Conselho do BRB aprova a tentativa de aquisição. Então, isso passa pelo Conselho, isso é aprovado e o Ibanez apoia publicamente essa decisão. Pode deixar a tela aí cheia para o pessoal acompanhar comigo. Também nesse mesmo período, aparece o mesmo grupo ligado ao fundo comprador, que grupo que é esse? A REAG, aparece apoiando um indicado de Ibanez para o Conselho Fiscal do BRB.
Um ano depois da cessão do crédito, em 2025, o executivo quem? Marcos Ferreira da Costa, diretor do fundo, que comprou os direitos de cessão ali os direitos de cessão de crédito, que era diretor do fundo da REAG, volta a aparecer, dessa vez como representante da REAG, na Assembleia de Acionistas do BRB, que aprovou o aumento de capital do banco. Então, aquele cara, Marcos Ferreira Costa, que comprou os direitos de crédito, lá os direitos creditórios, os precatórios, do filho do Ibanez, do escritório do filho do Ibanez, por 38 milhões, e colocou no patrimônio do fundo, aparece, um ano depois, como representante da REAG, na Assembleia de Acionistas de quem? Do BRB, que aprovou o aumento de capital do banco para quê? Para também comprar o Master. Porque naquele momento a REAG já tinha mais de 10% do BRB por meio de participação registrada em nome de um fundo que se chamava Bornel FIP Multiestratégia. Então você tem a REAG enquanto acionista do BRB, você tem a REAG como tendo o executivo Marcos Ferreira da Costa representando a REAG na Assembleia dos Acionistas para aprovar o aumento de capital do banco, para tentar ali fazer a compra também do Banco Master com esse aumento de capital. Por que eles estavam querendo aumentar a capital ali no ano de 2025? E nesse mesmo período, um grupo ligado à REAG aparece apoiando indicados de Ibanez para o Conselho Fiscal do BRB. Então, coincidência demais aqui para Ibanez falar que não tem nada a ver uma coisa com outra, os pontos não se ligam. Só nessa linha do tempo, a gente já consegue achar uma série de ligações entre as três figuras, o BRB, a REAG e o Master, e nesse centro ali, o Ibanez, que está, sim, no centro da discussão e do escândalo. Ele tenta o tempo todo se distanciar, mas a gente vê que, sim, ele está ali embrenhado nessa situação toda, ele está dentro dessa teia e ele é parte tanto dessa ligação com a REAG, que depois faz parte do BRB e tenta ali fazer aumento de capital, ele vai participar de assembleia de acionistas, que ele vai estar ali em participação, seja por meio da REAG, por meio de fundo ou por meio de um acionista que tem ali a sua participação para deliberar assuntos relativos ao BRB. REAG essa que também está ligada ao Master, REAG essa que está ali tentando fazer com que o BRB compre o Master, que também foi apoiado pelo Ibanez. Então, falar que uma coisa está desligada da outra não faz sentido nenhum. Está, sim, muito ligado e uma coisa vai puxando a outra, né? Cada vez ali dando mais poder para que aquela compra se efetive, inclusive depois de você injetar dinheiro e comprar mais caro ou fazer a oferta de compra por um banco que ficou mais caro depois de você injetar dinheiro, o que não faz sentido, ainda mais dinheiro se tratando de uma carteira de crédito que era fraude, que não teve comprovação até agora. Então, você vê como isso vai sendo construído e também usando o BRB com dinheiro público nessa figura de controlador do Ibanez, que está longe de estar imune a esse caso ou distante como ele tenta se colocar. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso e entender todas essas sessões de precatório. Ah, mas vender precatório as pessoas fazem mesmo. Tudo bem, mas vender precatório para um fundo que depois vai ter poder de voto para compra, para seu banco comprar outro que está com problema e que já estava com alertas bem ligados em 2024, aí as coisas começam a se cruzar. Então, a gente precisa entender, ainda mais precatório, que você dá o preço que você quiser. Precatório não é padronizado, como o próprio nome do fundo diz. Então, você tem uma série de questões aí sendo colocadas que acabam trazendo muitas coincidências. E como eu não acredito em coincidências, eu diria que são muitos cruzamentos, sim, ligados ao poder e a tentativa do uso do BRB para salvar o Master e o BRB também como figura central
nessa compra de créditos, nessa injeção de dinheiro. Então, longe de ser, para mim, uma coincidência. Vamos falar, vou deixar o IPCA para amanhã, porque IPCA é um assunto longo também. Então, já vou convidar vocês para entrarem aqui no nosso grupo de WhatsApp, porque vem notícia quente por aí, vem novidade que nem eu sei o que é. Vou descobrir junto com vocês, porque eu já estou lá na nossa comunidade do WhatsApp, do ICL, então estou ligada ali, estou ligada no N1 também para tentar pegar algum spoiler. Eu estou junto com a Vivian, não sei o que vem pela frente, mas sei que vem coisa grande e boa. Então eu já estou ali de olho, já estou junto com vocês, e se vocês quiserem não só receber as nossas notícias, a gente ainda vai dar esse spoiler. Então já é bom estar no grupo da nossa comunidade do WhatsApp para receber as notícias em primeira mão. Mas além disso, vai ter spoiler do que vem pela frente. Então quer saber o que tem de novidade no ICL? Quer receber as notícias em primeira mão? É super fácil. É só entrar aqui em ICL, eu sempre aponto errado, icl.com.br/grupo, ou clicar aqui no QR Code. Se vocês entrarem no QR Code, já vai para o WhatsApp, já libera a entrada de vocês na nossa comunidade e vocês já ficam a par de tudo e vamos descobrir junto que spoilers são esses, porque eu também estou curiosíssima. Agora vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o Rolê ICL está chegando aí e a gente tem não tabela eu duvido que vamos ter tabela de patrimônio de fundo lá, mas quem a gente tem? William De Luca, Guga Noblar e Sarazara, nesse trio que vocês adoram. Então eu já vou entregar para eles para não entrar no tempo do rolê. Hoje eu não vou invadir o rolê e vocês estão em mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para explicar para vocês o que mexe com o nosso bolso, principalmente na inflação. E amanhã é dia de cesta de arromba, então vem coisa boa por aí. Um beijo e até lá. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.